Olá, telespectadores do YouTube. Olá também pessoal que acompanha meu blog, o MD Gamer. Aqui é o Matheus e estou aqui trazendo mais uma vez um vídeo de League of Legends, mais uma vez explicando um Champion. E o Champion da vez é o Teemo, essa mistura de texugo com escoteiro que vocês estão vendo na tela. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Lembrando antes de tudo, para quem está vendo esse vídeo que já é bom em League of Legends, esse não tem a intenção de ser um guia profissional. Eu comecei a jogar há pouco tempo mesmo, mas eu gosto de pesquisar bastante sobre os Champions. Então é um guia baseado nos meus conhecimentos, mais na minha experiência de jogo, que nesse guia eu já tenho mais. No guia do Ramos eu tinha muito pouca experiência, agora eu já tenho mais. Eu joguei alguns PVPs a mais com esse Champion, então eu sei falar um pouco melhor. Então vamos começar a falar sobre o Champion. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre o Teemo são as características dele. A função dele é mid AP, ou seja, ele joga na linha do meio. Você tem que jogar com ele geralmente na linha do meio, das três linhas que tem no jogo. Top, que é de cima, mid, que é do meio, e bot, que é de baixo, conhecimento básico. E ele é AP, ou seja, ele depende do poder de habilidade, do Ability Power. É muito mais dependente disso. Ele também é jogável de AD, que é Attack Damage, que é dos ataques normais. Os ataques não são de habilidades. Para quem não sabe, as habilidades são representadas pelos botões Q, W, E e R. São as habilidades especiais, aquelas que têm que ser recarregadas tanto tempo, que algumas delas usam mana e tudo mais. As habilidades especiais, não os ataques principais. Os ataques normais, que você dá automaticamente, é pelo AD, que é o Attack Damage. Os principais pontos fortes do Teemo, além do AP, são a velocidade de ataque e a velocidade de movimento. Os nomes são autoexplicativos. A velocidade de ataque é o tempo que tem entre um ataque e outro. E a velocidade de movimento é a velocidade com que ele se movimenta, né? O que é bom principalmente para fugir, ou então para dar chase, para perseguir outros champions e matar eles quando eles estão com pouca vida. Agora vamos falar sobre as habilidades. A primeira habilidade que eu vou falar é a passiva dele, que é a camuflagem. A camuflagem é o seguinte: quando você fica por 2 segundos no mesmo lugar, o time vai ficar invisível. Mas se você se mover ou atacar algum champion, você vai sair do estado de invisibilidade, porém você vai ganhar 40% de velocidade de ataque a mais por 3 segundos. Esse bônus da velocidade de ataque é muito importante para essa habilidade, pois faz com que ela, além de ser útil para fugir dos champions adversários, que você foge, simplesmente se esconde em algum lugar quando tiver uma certa distância, e aí eles passam direto por você, você também vai poder pegar e surpreender eles e dar mais dano, além de surpreender. Porque você pode ficar invisível num lugar, esperar o champion chegar perto, aí você vai lá, ataca ele, e além de pegar ele de surpresa, você já vai começar dando os ataques mais rápidos, então você vai conseguir dar um dano maior nele. Agora sobre a habilidade do Q, que é o Blinding Dart. O Blinding Dart é o seguinte: é um dardo que ele ataca assim como todos os ataques do time, porque ele é ranged, ou seja, ele ataca numa distância, ele ataca de longe, não de muito longe. O range dele é relativamente curto, não muito curto, mas por exemplo não é tão longo quanto o range da Ashe, quanto o range de outros champions. E esse dardo, além de dar o dano de habilidade normal, que já é um dano bom, não muito alto, mas é bom, ele também dá o efeito de blind. O blind é o seguinte: quando o champion for te atacar com os ataques automáticos dele, que não são as habilidades, e ele tiver com blind, ele não vai conseguir acertar, ele vai errar todos os ataques. Portanto é útil você combar esse Q com os ataques normais. Por exemplo, você dá o blind quando o champion estiver atacando, e aí você vai usando os ataques normais seus pelo tempo lá, você vai ter que ter uma noção do tempo. E então você vai conseguir dar um dano maior sem o champion te acertar. Porque esse é outro detalhe: o Teemo tem pouca vida, então toma cuidado, esse é um ponto fraco dele. Se o champion te dá um hit muito bom, conseguir combar, é provável que você morra. Só uma observação sobre essa habilidade: se você usar o blind e aí o champion te dá alguma habilidade que dá stun, alguma coisa, não tenta fazer isso quando ele estiver te atacando, porque senão ele vai te stunar e aí provavelmente você vai ficar em desvantagem, porque você vai estar muito perto de um champion com um Teemo que tem vida fraca. A segunda habilidade é representada pelo botão W, que é a Move Quick ou Mover Rápido, que na verdade ela é dividida em duas. A primeira é a passiva, que ocorre o tempo todo, que te dá velocidade de movimento a mais, a menos que você seja atingido por um champion inimigo ou uma torre. Nesse caso você vai perder essa habilidade por 5 segundos, aí depois ele vai voltar a se mover mais rápido. E a ativa é quando você aperta o W, que por 3 segundos o Teemo vai dobrar a velocidade de movimento dele. Isso é muito útil, principalmente quando você tiver que fugir de um gank, fugir quando você está com pouca vida. Isso é que é a grande vantagem do Teemo, que muitas vezes vai te salvar. Essa habilidade já me salvou muitas vezes. A terceira habilidade dele, que no caso é uma passiva, é o Toxic Shot ou Tiro Tóxico, que faz você dar dano de habilidade além do dano normal em todo o ataque que você manda. E esse dano de habilidade é representado, o dano mágico e o dano de habilidade, tanto faz, é representado pelo Poison, pelo efeito de veneno, que vai afetando o jogador adversário por 4 segundos, vai dando dano por segundo nele. E quando você ataca de novo, o dano não estaca, ou seja, ele não fica maior, porém o tempo volta a zero, ou seja, você deu o dano, aí não passou 4 segundos ainda, você dá outro ataque no cara, volta a zero. Então você pode dar um dano contínuo nele
por isso que essa habilidade se torna muito forte, ainda mais nos últimos níveis. Muitas vezes você vai conseguir matar um champion mesmo depois de você ter morrido por causa do dano de poison. Agora, com as 3 habilidades explicadas, vou explicar mais ou menos a sequência de habilidades do Teemo. É o seguinte, ela é bem simples. Quando o champion estiver te atacando, quando você estiver na luta direto com o champion, aí você usa o Q para dar blind, e aí você vai atacando com o tiro tóxico, e aí depois você foge com o move quick, com o mover rápido, usando o W para o champion não te acertar e não te tirar a vida. Se você estiver dando chase num champion, aí W sempre que possível. Quando chegar perto dele, se você tiver o Q, usa o Q e usa sempre que possível o Toxic Shot também para dar dano a mais. Resumindo isso, não tem muito segredo. Usa Q sempre que possível, tenta usar principalmente quando o champion for te atacar para você se livrar. Só toma cuidado com as habilidades, como eu já disse. Você usa o W para fugir e o E é passiva, então sempre vai estar sendo usado. E por fim tem a ult do Teemo, que é a Noxious Trap, cujo nome em português eu acabei de esquecer. Que é o seguinte, o Teemo deixa um cogumelo no chão, um cogumelo invisível para o time adversário, e se alguém do time adversário ou um minion pisar nesse cogumelo, eles tomam dano de poison por 4 segundos. E além disso, o dano que dá é muito forte, é muito maior, por exemplo, do que o Toxic Shot, por isso que é uma ult. O Teemo tem 3 desses cogumelos e eles são regenerados a cada 30 segundos. O segredo desses cogumelos é posicionar. Você pode posicionar esses cogumelos no começo para farmar quando tiver muitos minions juntos, ou então para limpar uma lane de minions para suas tropas avançarem mais rápido. Ou então você pode colocar no mato, que é onde muitas vezes alguém vai tentar gankar. Então além de tomar dano, você já vai perceber que o cara tá ali porque ele pisou no teu cogumelo. Além disso, você pode usar a spell de invocador teleporte para teleportar para seus cogumelos entre um e outro. Eu não costumo usar isso, porém eu sei que é possível. Lembre-se sempre que os cogumelos duram 10 minutos, então tente posicionar o máximo possível porque eles vão durar bastante tempo e alguém pode acabar pisando por acidente e você dá um dano sem mesmo você perceber. Tenta posicionar principalmente nos cantos das lanes, aí se puder levar um champion inimigo para lá. Tenta posicionar no mato também, ou então perto dos monstros da jungle, do Baron, do Dragon e de outros bichos da jungle, se o seu time estiver jogando desse jeito. Nas partidas que eu jogo, como é mais de nível baixo, a galera não se preocupa muito com a jungle. Porém, se você estiver jogando nível mais alto, vai ser importante. Agora vamos falar da minha build. Lembrando uma coisa que eu já falei no outro vídeo, vou falar de novo, a build é algo pessoal de cada um. Não existe uma build definitiva para cada champion, até porque tem muitas atualizações que vão mudando os poderes de cada item e tudo mais. Então você pode variar sua build de acordo com o seu gosto pessoal. Mas a build que eu prefiro é começar com a Boots of Speed, as botas da velocidade, e 3 pots, 3 poções de vida. Aí depois ir para Sorcerer's Shoes, as botas do encantador assim que possível, que aí vai me dar, além de velocidade de movimento, também vai me dar dano de penetração mágica, que é importante. E aí depois eu gosto de ir direto para Melody, para Molestia, que é um item que vai te dar, além de AP, também vai te dar velocidade de ataque. São os 2 pontos fortes do Teemo, portanto é um item importante que custa 2000 de gold. Você também pode ir no meio comprar o Tom Amplificador para isso já ficar mais barato. Depois disso eu gosto de ir pro Nashor Tooth. Eu antes ia pro Furacão Runan, parei de ir porque eu não acho tão útil. O Furacão Runan tem a parte interessante que o seu farm fica mais rápido. Você consegue tacar 2 dardos ao mesmo tempo, ao invés de um. Porém, o Dente Nashor compensa um pouco porque ele dá muito poder de habilidade, 65% e 50% de velocidade de ataque. E além disso, a Recipe dele deixa ele bem barato. Se você fizer principalmente o Codex Demoníaco e quiser fazer o Ferrão, também chamado de Stinger. Então ele fica bastante barato. Ele era mais barato antes, agora ele está 435, 475 eu acho. Antes era 200, era ainda mais fácil de conseguir. Eles deram uma nerfada, eles deram uma aumentada no preço justamente para que o pessoal parasse de apelar tanto com o Dente Nashor. Mas ele ainda é um item importante. E um item que gosto de pegar do meio para o final do jogo é o Capuz da Morte Rabadon, ou Rabadon Death Cap, que ele te dá 120 de poder de habilidade e mais 30% do seu poder de habilidade que você já tem. Ou seja, por que é bom pegar ele lá mais para o final do jogo? Porque você já vai estar com poder de habilidade muito alto por causa dos seus outros itens e você ainda vai ter 30% em cima disso. Então seu acúmulo vai ser muito alto, você também vai ficar muito mais poderoso no fim do jogo, vai te dar uma vantagem. Porque o time ele é muito bom principalmente no mid game. No late game ele perde um pouco. Então com esse Rabadon já upando esse poder de habilidade, você vai ter uma vantagem no começo do late game. Já indo mais pro fim do jogo, o meu item preferido de usar é o Cetro de Cristal de Relay, porque além dele dar mais 80 de poder de habilidade e mais 500 de vida, que eu não acho tão importante assim esses 500, pois não vai fazer uma diferença tão grande já que o time já tem pouca vida, mas mesmo assim às vezes se você quiser usar o W, se você tá com pouca vida vai fugir, às vezes pode fazer a diferença sim, mas não é tão importante. Ele também tem uma passiva muito boa, que o seu dano de mágica, o dano de habilidade, vai, além de dar o dano normal, ele vai dar slow no adversário. Então, por exemplo, se você usar o Blinding Dart, você além de dar blind no inimigo, você também dá slow. Então fica extremamente poderoso.
Outro item que você pode usar, principalmente se você tiver a manha de usar os cogumelos direito, é o Tormento de Liandry. Por quê? Porque além de dar 50 de poder de habilidade e 300 de vida, que é menos que o 7 cristal de Relay, ele tem uma vantagem. A primeira vantagem é que ele dá mais de penetração mágica, e a segunda vantagem é que ele vai dar um bônus de dano que é igual a 2% da vida atual do alvo por segundo. Ou seja, além do dano do cogumelo, ainda vai estacar com o dano que tem da passiva do item. Então vai se tornar também bastante poderoso, mas se você souber usar os cogumelos, porque os cogumelos já dão um dano tremendo, então esse item vai ajudar ele a dar um dano maior ainda. Mas se você é como eu, que não tem tanto a manha de usar os cogumelos assim, eu recomendo o cetro de cristal de Relay. Como eu fiz no último vídeo, eu não vou falar de Masteries nem de runas, porque eu não tenho nível no League of Legends para isso. Eu não cheguei, nem habilitei runas direito, as Masteries eu só tenho algumas, então não vou falar disso. Lembrando que isso é um guia básico, se eu errei alguma coisa, se você discorda, por favor, fala aí, porque é sempre uma opinião de às vezes alguém que entende mais pra contrariar a minha, porque às vezes a pessoa vai mais com a tua build que com a minha. Então se você tem uma opinião diferente, se você acha que a build é diferente, se você não concorda comigo, pode deixar aí nos comentários. Eu vou deixar também a minha build aqui embaixo para quem quiser ver. Vou deixar 2 guias feitos por profissionais de League of Legends, pessoas que sabem jogar mais tempo que eu, não necessariamente profissionais, que são do MOBA Fire. Infelizmente eles estão em inglês, então se você não souber inglês não vai ter como você ler. Mas é isso aí, não esquece de dar o joinha se você gostou do vídeo, adicionar os favoritos, se inscrever no canal, também visitar o meu blog, o MD Gamer, compartilhar em qualquer outra rede social que você participe, e é isso aí, valeu!